Olá, maltinha. Boa noite. Hoje é quarta-feira, é dia de crónica da Anitta e temos a primeira crónica do ano 2026. Pois é, 2026. Rapidamente, eu pelo menos é isso que eu sinto, rapidamente chegamos ao ano 2026. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver a crónica passada, que foi a crónica de final do ano, onde eu falei sobre o ciclo do próprio ano, em que o ano de 2025 é um ano de finalizações e agora o 2026 é considerado um ano 1. E, portanto, sendo considerado o ano 1, é um ano de inícios, não é? De começar. Então, eu espero que vocês tenham tido umas boas saídas e umas maravilhosas entradas, não é? Espero que hoje já é dia 7, não é? Já passou uns 7 dias, não é? Do início do ano e o meu desejo é que realmente este ano seja especial, este ano a malta toda consiga prosperar e investir um bocadinho mais em si. E o meu desejo também para este ano é que aqui eu consiga ter mais tempo aqui para vocês, fazer não só a crónica de quarta-feira, como outras pequenas, mais entrega, porque eu gosto e sinto-me bem a fazer. E portanto, gente, ano 2026, um ano de inícios. Então, falarmos em inícios, o que é que eu posso trazer hoje para vocês? Inícios, falámos também de novas metas, novas conquistas e geralmente, gente, geralmente, nós ao final do ano, na altura da passagem de ano, andamos sempre ali a arrastar, agora em janeiro eu vou fazer não sei o quê, agora em janeiro eu vou fazer dieta, a partir de janeiro eu vou fazer não sei o quê, eu agora que vou procurar trabalho só a partir de janeiro, eu tipo vou mudar de trabalho, mas quero mudar, mas vou procurar só a partir de janeiro. A malta deposita muita expectativa no mês de janeiro. E o mês de janeiro é grande para caralho. São para aí 5 semanas que nunca mais acabam. Mas às vezes essa expectativa toda que nós lançamos no mês de janeiro não se arrasta às vezes para fevereiro. Chegamos a fevereiro já esquece, já estamos outra vez perdidos, não é? E depois chegamos ali outra vez, começa a vir a primavera, começámos a lutar, por exemplo, em relação à dieta. Toda a gente se promete fazer dieta ou emagrecer uns quilos ou não sei o quê a partir de janeiro. Até porquê? Porque já está tudo cheio de comer, cheio de beber, eu falo por mim, e eu acho que exagerei imenso. Primeiro porque eu não estou habituada a sair tantas vezes fora do panico. E eu senti que desde o início de dezembro, não é? Porque eu fiz anos logo ali no início, tive logo um jantar da boxe e depois um jantar das mães do futebol, e eu sinto que fui abusando, eu permiti-me, esta é que é a verdade, eu permiti-me, não com aquela coisa, eu em janeiro vou fazer, mas eu permiti-me porque eu quis relaxar, eu realmente quis beber, mas senti que abusei, porque foi quase todos os fins de semana a fazer coisas, e a comer mal e a beber a mais, não é? Porque eu por norma não bebo, e de facto eu agora em janeiro precisava de um detox. Pronto. Mas geralmente a malta chega ali a janeiro, propõe-se isto, propõe-se aquilo, este é que vai ser o meu ano, e eu vou fazer não sei o quê, e eu vou fazer não sei o que mais, e depois não fazem nada. Ou então fazem muito em janeiro, não é? E até começam a fazer as pequenas mudanças, mas depois não são consistentes para o resto do ano. E eu falo também por mim. Há coisas que, pronto, é natural que tu vais largando mão de algumas coisas, porque, entretanto, metem-se outras prioridades, coisas que tu não estavas a contar, que não estavas à espera, né? Mas, e vais procrastinando contra ti próprio, contra as coisas que tu tinhas prometido mudar e essas coisas todas. Portanto, eu tenho aqui uma grande dica para vos dar. É algo que eu já faço há algum tempo. Muitas vezes eu fazia mentalmente só. Até que eu comecei a fazer, não sei se alguma vez vos falei aqui sobre o quadro dos sonhos. Pá, é uma cena fantástica.
O quadro dos sonhos, eu tenho ali no meu quarto. Eu acho que muitas das vezes já falei sobre, mas nunca aprofundei muito sobre o quadro dos sonhos. E o que é basicamente o quadro dos sonhos? Eu por acaso, é aqueles quadros. Eu tenho mesmo um quadro. Há pessoas que têm, por exemplo, num género de livro, têm escrito, por exemplo. Eu tenho mesmo num quadro daqueles de cortiça, que a gente mete os pinos para segurar cenas e não sei o que, às vezes fotos e não sei o que mais. E o quadro dos sonhos é nada mais nada menos que um sítio onde tu colocas lá os teus sonhos. Eu, no caso, fui à internet, tirei figuras dos sonhos que eu tinha, e que ainda tenho, e alguns sonhos, lá está, eu fui concretizando, outros ainda estou a concretizar e outros ainda me falta concretizar. Mas, porquê? Porque é assim, às vezes nós mentalmente falamos das coisas e não sei o quê, mas depois às vezes não conseguimos manter a projeção para a realidade. E, no fundo, o ser humano é um animal, não é? Muito visual, e nós precisamos às vezes de ver o que nos seja dito, ou que a gente esteja diariamente confrontados com as coisas para nos lembrarmos que as temos que as fazer. E o quadro dos sonhos é como se fosse um quadro de tarefas, não é? Mas neste caso, tu vais ver quais são os teus sonhos. Coisas, opá, por mais surreal possível. Olha, eu posso vos dizer assim, uma das coisas que eu tinha lá era viagem. Eu gosto de viajar, acho o máximo viajar, conhecer outros sítios, e era uma coisa que eu não fazia, e já não fazia há algum tempo, por várias razões, não é? Montes de razões, não é? E comecei a projetar aquilo como um sonho. Não, eu quero viajar, conhecer sítios novos. Inclusive, gente, quando eu falo viajar, conhecer sítios novos, não quer dizer que eu saia de Portugal e que apanhe aviões. E eu até na altura, como eu não tinha essa possibilidade de viajar logo assim, eu comecei a dizer, bem, eu todos os anos vou conhecer uma cidade nova em Portugal, ou apesar de eu já passei em Coimbra, ou já passei em Vila de não sei o quê, de Viana do Castelo, por exemplo, mas nunca fui lá visitar. Por exemplo, eu já fui há muitos anos ao Portugal dos Pequeninos, mas já não vou lá há muitos anos. Então, na altura, uma das coisas que pus no quadro dos meus sonhos, fui à net, procurei assim uma coisa que dava ideia de viagens, tipo, não sei o quê, uma imagem, recortei e coloquei lá. Isso, entre outras coisas, não é? E então o que é que acontece? Sempre que eu estou no meu quarto, eu visualizo o meu quarto dos sonhos. E às vezes, quando a rotina da vida me. Por exemplo, outra coisa que eu pus lá, o shape, o corpo de sonho, o corpo que eu gostava de ter. E às vezes, quando eu me deixo levar assim um bocadinho mais, não é? Por comer, ou eu já estou mais ou menos num peso aceitável, já me sinto mais ou menos bem com o meu corpo, deixo-me andar um bocadinho mais, mas de vez em quando passo ali, olho para o quadro dos sonhos e digo: é aquele shape. E eu vou, né? Porque as coisas não precisam ser feitas logo no mesmo dia, ou no mesmo mês, ou no mesmo ano, gente. É importante é tu não te esqueces delas e não te esqueces de ti, principalmente, não é? Porque o quadro dos sonhos pode ser sonhos teus individuais, como pode ser sonhos de família que tu tenhas, não é? Como pode ser sonhos de um grupo de amigas, não é? Tudo pode parar nesse quadro. Portanto, é uma dica que eu vos dou, é uma coisa mesmo fixe de fazer, que é fazeres o teu quadro dos sonhos. Imagina que tu não queres pôr um quadro, não estás a ver a pôr aquilo num quadro, podes arranjar um caderno, fazer tipo um diário, né? E nesse caderno, até de folhas brancas ou assim, fazes na mesma os recortes. Se for a pessoa que curtas essa cena de recortes, vais lá buscar as imagens e fazes os recortes e colas lá. E eu digo o quadro dos sonhos porquê? Porque o quadro dos sonhos está no meu quarto, né? Que é para eu, todas as vezes que eu me deito na cama, eu vejo o quadro dos sonhos e eu adormeço a ver aquilo que eu quero para a minha vida. E acordo e vejo aquilo que eu quero para a minha vida. Portanto, eu raramente me esqueço, mas, por exemplo, pode ser. Imagina que é só uma coisa, podes pôr isso na tela do teu telemóvel. Pegas, metes aqui no wallpaper e todas as vezes que fazes, bloqueias o telemóvel ou que vais ao telemóvel, vês aquilo. Por exemplo, eu gosto de ter fotos do meu filho, né? No telemóvel. Não é porque eu me iria esquecer, mas é porque eu gosto de ver a carinha dele, eu gosto de ver coisas. Mas já tive certas coisas que eu não queria largar de mão no wallpaper do telemóvel, porque de cada vez que eu vou ao telemóvel eu não me vou esquecer daquilo. E isso também pode acontecer. Portanto, uma das coisas que super te recomendo
é tu fazeres o teu quadro dos sonhos, com tudo aquilo que tu queres. Mesmo coisa, gente, que pode parecer surreal. Por exemplo, eu tenho lá a imagem de uma casa, da minha casa de sonho. Ou mais ou menos, não é? Eu fui à net, vi muitas casas, depois apareceu-me ali uma, era esta casa. Era mais ou menos assim. E eu todas as vezes que vejo aquela imagem, eu até consigo entrar dentro da casa e ver ao pormenor como é que eu gostava que as coisas fossem. Porque é assim, não é à toa que já se diz há muitos anos, o homem sonha e a obra nasce. Porque é mesmo assim, quando tu sonhas, quando tu projetas na tua mente, tu ensinas o teu pensamento a que aquilo pode existir. E é assim, convém tu às vezes olhar para o quadro dos sonhos com coisas que são os teus objetivos, mas como se eles já fossem teus, como se eles já estivessem garantidos. Que é para tu dizeres a ti próprio que já conquistaste aquilo, ou que é possível conquistar aquilo. Por mais surreal que aquilo possa parecer. Porque podes ter lá coisinhas muito simples, fáceis de conquistar, como comprar um carro novo. Porque mal ou bem, não é difícil comprares um carro novo, não é? Depois tens que o pagar e whatever. Comprar um carro novo não é muito difícil. Mas ter o carro, olhares para ela e dizer assim, eu agora, tu imaginaste dentro daquele carro, é uma cena que eu faço. Eu quando conduzo o meu Bolinhas, que apesar de não ser um grande carro, eu sou muito grata por o ter, eu imagino-me dentro do carro dos sonhos. Eu olho para o volante como se eu estivesse já, como se o próprio cheiro do cabedal, da pele, dos bancos de pele, estão a perceber? E o quadro dos sonhos permite-te projetar. Outra coisa que eu também faço, por exemplo, eu como gosto de agendas e gosto muito de papel, eu também, sabem o que é que eu faço? Eu escrevo as metas para 2026. E não é só as metas, digamos, físicas ou materiais, também é aquelas coisas tipo que eu quero mudar em mim, que eu quero melhorar em mim. Por exemplo, metas 2026. Se tu escrever, porquê? Porque quando tu. Pá, isto também acontecia comigo, eu sempre foi assim comigo, por exemplo, quando eu estudava para os testes, há malta que gosta de ler e não sei o quê. E eu a única coisa que fazia, a gente fazia aquela cena na escola de preparar para os testes, não é? Que eles davam, a professora dava tipo a matriz que ia ser do teste e dava-te ali alguns exercícios, vai sair alguma coisa parecida com isto. E eu fazia questão de passar aquilo tudo para o caderno, depois chegava a casa, passava a limpo e depois era capaz de, se tivesse possibilidade, passar aquilo mais 2 ou 3 vezes. Porquê? Porque para mim escrever fazia-me memorizar. Porquê? Porque eu tenho memória fotográfica. Nem toda a gente tem, há gente que decora mais facilmente as coisas que lê, portanto, depois ajustas à tua cena, mas eu sou uma pessoa muito de memória fotográfica. Eu às vezes quando qualquer coisa, eu não me lembro muito, opa, eu começo a fechar os olhos, eu começo a relembrar aquele dia, não sei o quê, e aos poucos eu vou conseguindo ir lá à gavetinha onde estava aquela memória, e eu fazia isso para os testes e para muitas coisas na minha vida. E portanto, outra dica que eu te dou é tu escreves as tuas metas. Pegas num papel e, opá, não quero, escreve a lápis. Porquê? Porque podes sempre alterar, não é? Podes sempre acrescentar ou retirar. Porque, gente, não tem mal, tu não é desistir, mas pôs para outra altura. Priorizares, não é? Tu tens que, dentro daquilo que tu queres, tu tens que priorizar e teres, tipo, inteligência, não é? Para perceber se aquilo, não é? É fazível, não é? Porque o importante também não eu quero emagrecer 20 quilos. Tu até podes emagrecer estes 20 quilos. Eu estou a falar assim porque há muito esta. Mas porquê é que tu não dizes assim? Eu quero emagrecer 5 quilos até ao final de fevereiro. Escreves lá como meta. Em vez de estar. Tu no fundo precisas perder 20 quilos e até queres perder 20 quilos, mas para que é que tu vais projetar isso? Vai-te deixar estressado, vai-te deixar ansioso, depois quando tu fores à balança e vês que só perdeste meio quilo, vais ficar. Não, faz assim. Sim, eu até ao fim de fevereiro vou só perder 2 ou 3 quilos ou 5 quilos. Escreve essas metas, escreve as metas materiais. Eu quero um carro novo. 2025, comprar um carro novo. Ganhar no Euromilhões. Mas olha, não digas só assim. Eu quero ganhar no Euromilhões. Ok, o universo assim, ok, ela quer ganhar no Euromilhões. Eu tenho ganho muitas vezes no Euromilhões, gente.
Muitas vezes. Eu antigamente não jogava e agora estou a jogar certinho, terças e sextas. Gasto 5 euros numa chave. E sai montes de vezes o Euromilhões. 3 euros, 5 euros, 6 euros. Montes de vezes, tipo, por mês é capaz de me sair uma ou duas vezes. E eu fico toda contente, não é? Só que quando eu escrevo assim, sair-me o Euromilhões, eu não digo só sair-me o Euromilhões, eu digo assim, eu quero 1 milhão de euros na minha conta. Parece estupidez, parece surreal, mas o meu cérebro está ali a ver aquilo. Todas as vezes que eu leio as minhas metas, eu quero 1 milhão de euros. Vai dizer à minha mente que isto pode ser possível. A minha mente vai projetar isso ao universo. Eu estou preparada para isso. Mas isso já são outros pensamentos que se calhar é um assunto que eu posso trazer mais para a frente. Mas agora, para início do ano, gente, eu super recomendo que vocês façam o vosso quadro dos sonhos, que é para não deixarem largar, não é? Não se perderem e visualizarem aquilo que querem como objetivos e escrever essas metas. E andar, por exemplo, na tua agenda, meter aquele papel na tua agenda. Ou, opa, eu até diria para tu escreveres no telemóvel, também pode ser. Se fores uma pessoa que de vez em se não, se ficar ali guardado nas notas, ou então escreve no papel e dois só pousado, sei lá, na tua escrivaninha, ou numa gaveta do trabalho que vais sempre, todos os dias vais àquela gaveta e vais ver ali o papel. Trabalhas sentado a um computador, mete lá, cola lá no vidro, ou no separador, ou onde tu estiveres, cola lá o papel das metas. Não queiras saber o que é que os outros pensam. Nem que o tapes com qualquer coisa, mas sempre que tu olhas para ali, tu vais te lembrar que estão ali as tuas metas e vais ler. E vais dizer assim, ok, olha, ainda falta fazer isto. É bom, visualmente é bom. Traz-te foco, organização, não é? E depois, assim, tu podes escrever muitas metas e depois vais ali e dizes assim, bem, o que é que eu quero priorizar? Qual é a mais importante agora? O que é que está, tipo, na frente? E ires fazendo isso, não é? Mas nunca te esqueceres, não é? Ter sempre aquilo na tua frente, que é para não teres aquelas grandes resoluções do fim do ano em que eu vou fazer isto, eu desejo isto, porque a gente deseja muita coisa e diz que vai fazer isto, mas depois não projeta. E se tu colocares essas coisas num quadro dos sonhos ou até escreves no papel as tuas metas, eu insisto nisto. Escreve as tuas metas. Vai acrescentando metas à medida que tu vais cumprindo. Porque é assim, depois tu vais fazendo no dia a dia. Por exemplo, aconteceu-me a mim, em 2025, eu tinha algumas metas projetadas na cabeça e eu chegou ali a uma altura, e pá, o 2025 passou por tão rápido, tipo, deu uma sensação que eu não fiz nada do que me tinha proposto. Mas depois eu fui lá ver as minhas metas, olhei para o meu quadro dos sonhos e disse: não, mas olha, eu já estou a fazer isto que está aqui. E depois fazer as pequenas mudanças. Por exemplo, o shape ainda não está como eu quero, portanto, eu geralmente não vou treinar aos sábados. Não posso, pá, é muito difícil para mim treinar aos sábados. Mas eu, primeiro treino do ano foi um sábado, para variar, que é para mudar o chip, estão a perceber? E agora tem que ser, não é só fazer uma vez, eu fiz e sou maior. Não, eu tenho que ser consistente. Por isso, maltinha, eu quero depois, gostaria se depois me responder, se precisarem de mais de se perceber melhor isto, quadros sonhos ou assim, podem mandar mensagem. Mas eu também gostaria, da vossa parte, de receber feedback, a saber se realmente escreveram essas metas, se realmente fez sentido isto que eu vos estou a dizer, está bem? E também já sabem, agora temos um ano pela frente, eu gostava de vos trazer mais conteúdo e falar mais vezes com vocês, mas preciso também da vossa ajuda, de vocês me dizerem aquilo que querem ouvir, está bem? Portanto, foi a primeira crónica do ano, espero que vocês gostem. Eu consigo sempre, acho sempre que não tenho assunto para falar e bato sempre os 20 minutos e já estou sempre a olhar para o relógio a pensar assim, meu Deus. Portanto, um beijo no vosso coração. Tenham um feliz, um ótimo 2026, que encontrem tudo que vocês desejam e lutem por aquilo que desejam. Não deixem não deixem a vossa felicidade na mão dos outros, nem o amor que querem na mão dos outros. O amor que tu queres, as coisas que tu queres, depende de ti. Está nas tuas mãos. A tua vida somente depende de ti. Não deixes na mão dos outros. Tchau, maltinha. Gosto muito de falar com vocês.